Meu nome é Isabela e tenho 30 anos. Crescendo, não demorou muito para eu perceber que, na minha família, amor e atenção não eram dados igualmente. Desde o momento em que minha irmã mais nova, Doris, nasceu, foi como se toda a casa mudasse sua órbita ao redor dela. Ela era a criança dourada, a única com o sorriso deslumbrante, a risadinha doce, a pequena princesa perfeita que todos adoravam. Eu estava apenas lá. Lembro vividamente do meu 5º aniversário. Havia pedido um kit de ciências, animada para explorar os mistérios do mundo. Quando o dia chegou, desembrulhei meu presente com mãos trêmulas, apenas para encontrar um vestido rosa cheio de babados dentro. Minha mãe bateu palmas de alegria. Agora você pode ficar tão bonita quanto Doris, ela disse, sem notar como minha animação desmoronou em decepção. Meu pai mal olhou para mim antes de voltar toda a sua atenção para Doris, que girava em seu vestido combinando como uma pequena bailarina. Este padrão tornou-se minha realidade. Sempre que Doris conquistava algo, mesmo algo pequeno como recitar um poema ou ganhar um concurso simples de arte, nossos pais faziam celebrações, compravam presentes para ela e colocavam fotos por toda a casa. E para dar engajamento no vídeo, me conta de onde vocês são nos comentários, ou deixe um emoji qualquer. Isso ajuda bastante o canal. Agora, voltando à história. Quando ganhei o 1º lugar na Feira de Ciências Estadual aos 12 anos, recebi um bom trabalho, filha, meio sem interesse antes da conversa rapidamente mudar de volta para o próximo recital de dança de Doris. Na escola, me enterrei em livros e projetos de ciência, desejando a validação que nunca conseguia encontrar em casa. Cada certificado, cada medalha, cada honra que ganhei juntava poeira num canto esquecido da sala de estar, enquanto os troféus de dança de Doris brilhavam orgulhosamente na prateleira principal. Aprendi cedo que, aos olhos dos meus pais, o amor era condicional, e eu não atendia às condições. Doris era a filha dos sonhos que sempre quiseram, encantadora, efervescente e fácil de desfilar na frente dos vizinhos. Eu era a sombra estranha e estudiosa no fundo, sempre muito quieta, muito séria, muito invisível. Ainda assim, nunca desisti. Lá no fundo, um fogo ardia, uma crença teimosa e inflexível de que um dia eu provaria meu valor. Não pelo aplauso deles, não pelo amor deles, mas por mim mesma. E esse dia chegaria mais cedo do que qualquer um esperava. O dia em que parti para a faculdade foi o primeiro gosto real de liberdade que já tive. Ainda me lembro de estar na porta, minhas malas prontas e meu coração batendo forte, enquanto meu pai me deu um aceno distraído e minha mãe me disse: "Não perca muito tempo com livros, você vai precisar se estabelecer logo." Eu as ignorei. A faculdade foi uma revelação. Nas salas de aula e laboratórios, eu não era mais invisível. Minha paixão por bioquímica e ciências ambientais não era estranha. Era respeitada. Pela primeira vez, minha dedicação abriu portas em vez de fechá-las. Bolsas de estudo, estágios, persegui cada oportunidade e a agarrei com as 2 mãos. Enquanto outros estudantes passavam fins de semana festejando, eu os passava em laboratórios de pesquisa e bibliotecas. Meu trabalho duro compensou quando me formei no topo da turma, conseguindo uma posição numa firma de biotecnologia prestigiosa, antes mesmo de ter meu diploma em mãos. O salário não era extravagante, mas era suficiente. Suficiente para começar a construir uma vida com que sempre sonhei. Uma vida onde não precisava me diminuir para caber nas expectativas de outra pessoa. Vivi frugalmente, economizando cada bônus, cada aumento, cada dólar extra. Não gastei em roupas de grife, carros chiques ou férias luxuosas. Tinha um objetivo em mente: independência. Uma casa própria. Aos 29 anos, depois de anos de sacrifícios e disciplina, finalmente consegui. Comprei uma linda casa de 2 quartos por $450 mil num bairro quieto e charmoso. Não era enorme, mas era perfeita. Cozinha moderna, sala aconchegante, um pequeno jardim no quintal onde imaginava ler livros nas tardes ensolaradas. Cada canto daquela casa representava um pedaço de mim. Minhas lutas, minhas conquistas, meus sonhos. Quando contei aos meus pais sobre minha compra, esperava, talvez tolamente, por um lampejo de orgulho. Mas, fiel ao padrão, eles ignoraram. Minha mãe mal reagiu, mais interessada em me contar como Doris havia acabado de ganhar um concurso de beleza local. Meu pai me deu meio sorriso e murmurou: "É uma casa grande para apenas uma pessoa, você não acha?" Suas palavras doeram,
mas não o suficiente para diminuir minha felicidade. Pela primeira vez, não estava buscando a aprovação deles. Havia construído essa vida para mim mesma e nada, pensei, poderia tirá-la de mim. Estava errada. O casamento de Doris havia sido o assunto da família por meses. Minha mãe havia entrado em modo de planejamento de eventos completo, obcecada com cada pequeno detalhe. As flores, o catering, os ajustes do vestido. Meu pai estava orgulhosamente ao lado dela, pronto para apresentar sua filha perfeita ao mundo. Eu compareci, claro. Apesar de tudo, ainda acreditava em aparecer para marcos familiares, mesmo que frequentemente me sentisse como uma estranha em minha própria linhagem. O local do casamento era lindo. Um salão elegante decorado em marfim e dourado. Cordas de luzes de fada cintilavam no alto e música suave tocava de alto-falantes ocultos. Os convidados zumbiam de animação, rindo, se misturando, bebendo champanhe. Todos pareciam envolvidos na magia da noite. Enquanto ficava perto da mesa de refrescos, observando as celebrações, não podia evitar sentir uma dor agridoce. Não havia dúvida de que este dia era sobre Doris, sobre seu início de conto de fadas, sobre a imagem perfeita que meu pai e minha mãe sempre imaginaram. Peter, o noivo de Doris, parecia gentil o suficiente. Tinha um sorriso tímido e maneiras gentis e tratava todos com respeito. Em outra vida, eu poderia até ter gostado dele como cunhado. Havia dado a Doris um presente pensativo. Um medalhão vintage com uma inscrição sobre novas jornadas e amor. Não era extravagante, mas era pessoal. Um pedaço do meu coração oferecido silenciosamente. Ninguém fez alvoroço sobre isso, claro. Era apenas eu, afinal. A cerimônia ainda não havia começado. Os convidados ainda estavam chegando, conversando, aproveitando os aperitivos. Doris flutuava pelo salão, irradiando felicidade, seu vestido de cetim branco se arrastando elegantemente atrás dela. Fiquei perto das margens, sorrindo quando necessário, me misturando ao fundo como sempre fazia. Mas havia um desconforto sob a superfície, uma tensão no ar, um brilho estranho nos olhos de minha mãe sempre que ela olhava em minha direção. Não sabia ainda, mas a noite que deveria ser uma celebração logo se transformaria em algo completamente diferente. Algo feio. Algo inesquecível. Estava bebericando um copo de água com gás perto da entrada quando minha mãe acenou para mim com um sorriso excessivamente doce. Meu pai estava ao lado dela, suas mãos entrelaçadas atrás das costas, parecendo estranhamente formal. Isabela, querida, precisamos de uma palavrinha, minha mãe disse, seu tom impregnado daquela familiar aspereza açucarada que sempre fazia meu estômago se apertar. Segui-os alguns passos para longe da multidão principal, em direção a um canto mais quieto do salão onde a música desvanecia num zumbido distante. Peter estava falando com sua família por perto, inconsciente da tensão se formando. Minha mãe se inclinou primeiro, sua voz baixa, mas urgente. Este é um dia tão especial para Doris. Tudo tem sido perfeito até agora, não tem? Acenei lentamente, sem saber para onde isso estava indo. Meu pai pigarreou, trocando um olhar com minha mãe antes de falar. Há algo que sua mãe e eu temos pensado. Algo importante para o futuro desta nova família. Me endireitei, o desconforto crescendo. Você tem aquela casa linda agora, minha mãe disse, seus olhos brilhando não com afeto, mas com cálculo. E você está solteira. Você realmente não precisa de todo aquele espaço. Pisquei, as palavras caindo pesadamente, seu significado lento para tomar forma. Meu pai deu um passo à frente, sorrindo como se estivesse me oferecendo uma grande oportunidade. Achamos que seria o presente de casamento perfeito se você desse sua casa para Doris e Peter. Por um momento, o mundo ficou silencioso ao meu redor. O tinido de copos, o riso suave dos convidados, tudo se desfocou em ruído branco. Vocês estão falando sério? Finalmente perguntei, minha voz tensa. Claro, minha mãe disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. É seu dever como irmã dela. Família ajuda a família. Minhas mãos se curvaram em punhos ao meu lado. Pensei nos anos de sacrifícios, das noites solitárias trabalhando horas extras, de negar a mim mesma férias, luxos, até mesmo confortos simples, tudo para comprar aquela casa. Minha conquista. Balancei a cabeça lentamente, sentindo o fogo se erguer dentro de mim. Não, disse firmemente. Não vou dar minha casa para ninguém. O sorriso de minha mãe desapareceu. Seus olhos brilharam com algo mais sombrio,
decepção se transformando em fúria. A mandíbula de meu pai se contraiu. Antes que eu pudesse dar um passo para trás, antes que pudesse me preparar para a tempestade, meu pai se moveu. E tudo mudou. A mão de meu pai se moveu tão rápido que no início nem percebi o que ele estava fazendo. Num movimento furioso, ele agarrou o pesado suporte metálico do bolo da mesa de sobremesas próxima. O mesmo suporte elegante que havia estado segurando o bolo de noivado de Doris apenas momentos antes. Sem uma palavra, sem um resquício de hesitação, ele o balançou em minha direção. O metal atingiu o lado da minha cabeça com um estalo nauseante. Um flash branco e quente de dor explodiu atrás dos meus olhos. Cambaleei para trás, segurando minha cabeça, sentindo sangue quente escorrer entre meus dedos. Suspiros ondularam pela sala. Pratos bateram no chão. Alguém gritou. Mal conseguia ouvir qualquer coisa sobre o rugido nos meus ouvidos, mas podia ver o horror nos rostos das pessoas. Podia ver minha mãe correndo em minha direção, não com preocupação, mas com um rosnado nos lábios. Sua pirralha egoísta e ingrata, ela cuspiu, sua voz afiada o suficiente para cortar. Depois de tudo que fizemos por você, você ousa nos humilhar hoje de todos os dias. Cambaleei, minha visão embaçando, lutando para ficar de pé. Ao meu redor, convidados puxaram seus telefones. Alguns gravaram, alguns apenas assistiram em choque. E ainda assim, Doris estava congelada em seu vestido branco, sua boca entreaberta em incredulidade silenciosa. Peter, do outro lado da sala, já estava se movendo, empurrando através da multidão em minha direção. Antes que ele pudesse me alcançar, uma voz ecoou, alta e autoritária. "Estou ligando para a polícia!" gritou um homem. Eric. Vagamente o reconheci das apresentações anteriores. Ele já estava discando, falando rapidamente no telefone. Minha mãe se lançou em minha direção novamente, suas palavras cheias de veneno. Mas Peter se colocou entre nós na hora certa, me protegendo com seu corpo. "Fique longe dela", ele rosnou, seu tone geralmente gentil substituído por algo firme e feroz. Sangue pingava pelo lado do meu rosto no chão branco. O casamento de conto de fadas estava se desfazendo num pesadelo. Em minutos, o som de sirenes cortou o ar. Luzes vermelhas e azuis piscaram contra as paredes de vidro do local. Paramédicos correram primeiro, suas mãos gentis enquanto me afastavam do caos, pressionando o gaze contra minha cabeça. Atrás de mim, ouvi o clique de algemas. Um policial anunciou severamente. "Você está preso por agressão e lesão corporal." Outro policial se virou para minha mãe, que ainda estava gritando palavrões. "Você também, senhora," ele disse friamente, puxando suas mãos para trás. O mundo embaçou novamente enquanto os paramédicos me guiavam em direção à ambulância. Não tinha certeza se era o ferimento ou apenas a dor no coração, mas a única coisa que sabia com certeza era isto. Não havia volta. A cena do lado de fora do salão de casamento era um borrão de luzes piscando, multidões murmurando e passos apressados. Enquanto os paramédicos me colocavam numa maca, podia ouvir pedaços de conversas girando ao meu redor. "Você viu aquilo? Ele a atingiu com um suporte de bolo. Gravei tudo. Está tudo no vídeo." Inacreditável. No casamento da própria filha. Os paramédicos trabalharam rapidamente, enfaixando minha cabeça, verificando meus sinais vitais e garantindo que eu permanecesse consciente. Podia ver Eric por perto, ainda falando com um policial, mostrando-lhe a filmagem que havia capturado em seu telefone. Outra convidada, uma mulher que mal conhecia, se aproximou hesitantemente segurando seu telefone. "Gravei também", ela disse. "Você pode ter minha cópia." Em minutos, vários convidados se ofereceram para dar seus vídeos, seus rostos tensos de raiva e desgosto. Os policiais coletaram as evidências metodicamente, colhendo depoimentos, garantindo que cada pedaço da história fosse documentado. Enquanto isso, minha mãe e meu pai sentavam na calçada, ambos algemados, ambos fervendo. Minha mãe continuava a lançar insultos por baixo da respiração, enquanto meu pai encarava o chão, sua mandíbula firme em silêncio sombrio. Peter pairava por perto, recusando-se a deixar meu lado, suas mãos se contraindo e relaxando ao lado, a tensão irradiando dele como calor. "Isso deveria ser um casamento", ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Como eles puderam transformar isso nisso? Um dos policiais se aproximou de mim gentilmente.
Senhorita Reynolds, vamos precisar de um depoimento completo quando você estiver se sentindo melhor. Por enquanto, estamos tratando isso como agressão grave, dada a severidade do ataque e a presença de múltiplas testemunhas oculares. Acenei fracamente, a dor na minha cabeça latejando a cada batida do meu coração. Quando me carregaram para a ambulância, vislumbrei Doris parada na entrada do salão. Seu vestido de casamento ainda estava intocado, mas seu rosto estava amarrotado em desespero. Os pais de Peter estavam ao lado dela, braços cruzados, seus rostos sombrios de fúria. Podia ver as rachaduras se formando, as consequências começando. No momento em que as portas da ambulância se fecharam atrás de mim, me selando longe do caos, percebi que isso não era apenas o fim de um casamento. Era o início de um acerto de contas. Enquanto a ambulância acelerava, me levando em direção ao hospital, a devastação que deixei para trás no salão de casamento continuou a se desdobrar. Dentro do local, a atmosfera antes alegre havia azedado além do reparo. Convidados murmuravam em grupos, alguns juntando suas coisas silenciosamente, outros balançando a cabeça em incredulidade. Ninguém estava dançando mais. Ninguém estava celebrando. Os pais de Peter, Sr. e Sra. Lawrence, ficaram diante de Doris e sua família restante, seus rostos duros de decepção e indignação. Isso é imperdoável, disse o Sr. Lawrence, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Não vamos unir nossa família a uma que tolera violência e crueldade. A Sra. Lawrence assentiu bruscamente, seus lábios pressionados numa linha fina e sombria. Confiamos em vocês, ela disse, sua voz tremendo de raiva contida. Aceitamos este noivado porque acreditávamos no amor de Peter por você. Mas depois do que testemunhamos hoje, não há casamento. Não agora, não nunca. Doris, ainda em seu vestido de casamento, ofegou. Lágrimas se acumularam em seus olhos. Por favor, ela sussurrou, estendendo a mão. Mas a Sra. Lawrence recuou como se tivesse sido queimada. Isso não é apenas sobre hoje, continuou o Sr. Lawrence, inabalável. Isso é sobre o tipo de pessoas com quem vocês se cercam, o tipo de família de onde vocês vêm. Não vamos expor nosso filho a esse veneno. Com isso, os pais de Peter se viraram e foram embora, deixando Doris parada ali, quebrada e humilhada. Peter ficou de lado, assistindo tudo se desenrolar. Ele não argumentou. Não defendeu Doris. Seus olhos, quando encontraram os dela, estavam cheios não de amor, mas de decepção e arrependimento. Lentamente, os convidados começaram a sair, murmurando condolências constrangedoras, ou evitando Doris completamente. Em questão de minutos, o casamento que havia sido planejado por meses se dissolveu em cinzas. Doris afundou numa cadeira próxima, seu vestido se espalhando ao redor dela como uma flor murcha. Meu pai e minha mãe, agora sob custódia policial, nada podiam fazer para intervir, acorrentados por suas próprias ações. O casamento foi oficial, completa e devastadoramente cancelado. E tudo remontava a uma verdade simples. Sua crueldade finalmente havia destruído a imagem perfeita que haviam construído tão cuidadosamente. O quarto do hospital era pequeno, mas quieto, um contraste gritante com o caos que havia deixado para trás. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente no alto, enquanto enfermeiras se moviam ao redor eficientemente, verificando meus sinais vitais, costurando o ferimento na minha cabeça e o enfaixando cuidadosamente. Fiquei parada, meu corpo dolorido, meu coração mais pesado do que nunca. Os médicos me disseram que eu tinha uma concussão, mas nenhuma fratura. Um pequeno milagre, disseram, considerando a força do golpe. Tive sorte. Não parecia sorte. Enquanto descansava, entrando e saindo de sono raso, a porta rangeu aberta. Peter entrou, seu rosto tenso de preocupação. Em suas mãos ele carregava um pequeno buquê de margaridas frescas, simples, genuíno. Oi, ele disse suavemente, se aproximando da cama. Consegui um pequeno sorriso. Você não precisava vir. Eu queria, ele respondeu firmemente. Eu tinha que vir. Ele puxou uma cadeira e se sentou ao meu lado, suas mãos entrelaçadas firmemente. Por um longo momento, nenhum de nós falou. O peso de tudo pairava entre nós. Sinto muito pelo que eles fizeram com você, Peter finalmente disse, sua voz se quebrando ligeiramente. Você não merecia nada disso. Nada. Lágrimas surgiram nos cantos dos meus olhos,
mas as pisquei para longe. Não queria chorar mais. Não por eles. Peter respirou fundo. Conheço um bom advogado. O nome dele é Scott. Ele é um amigo próximo meu. Se você estiver disposta, acho que deveria prestar queixa. Não apenas pelo que aconteceu hoje, mas por tudo que eles fizeram com você. Sua vida inteira. Por um momento hesitei. Tomar ação legal contra meus próprios pais. O pensamento se contorcia dolorosamente dentro de mim. Mas então me lembrei do rosto furioso de minha mãe, do golpe brutal de meu pai com o suporte do bolo, dos anos de ser tratada como se nunca fosse suficiente. E algo dentro de mim endureceu. Quero fazer isso, disse, minha voz mais forte do que me sentia. Tenho que fazer. Peter sorriu levemente, orgulhoso. Bom, você merece justiça, Isabela. Você merece melhor. Ele apertou minha mão gentilmente, oferecendo apoio silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, não me sentia sozinha. No final daquela semana, uma vez que os médicos me liberaram para alta, Peter ficou ao meu lado enquanto deixava o hospital. Juntos, dirigimos direto para o escritório de Scott, prontos para dar o primeiro passo em direção a reclamar minha vida. O escritório de Scott era caloroso e acolhedor, cheio de prateleiras de madeira escura alinhadas com livros legais e certificados emoldurados. Ainda assim, apesar da decoração confortante, minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto assinava a papelada. Isso não vai ser fácil, Scott advertiu gentilmente, deslizando os documentos em minha direção. Mas com as evidências que temos, os vídeos, as declarações de testemunhas, você tem um caso muito forte. Peter se sentou ao meu lado, sua presença firme e tranquilizadora. Olhei para o arquivo grosso na mesa de Scott. Dentro estavam declarações juramentadas de convidados do casamento, relatórios médicos detalhando a concussão e ferimento na cabeça, e, mais importante, múltiplas gravações de vídeo claras da agressão. Cada momento brutal capturado em realidade fria e inegável. Estou pronta, disse, minha voz calma, mas firme. Quero fazer isso. Scott assentiu aprovadoramente. Estamos registrando acusações de agressão, abuso emocional e tentativa de coerção de propriedade. O comportamento passado deles vai fortalecer seu caso. Vamos exigir tanto responsabilidade criminal quanto compensação civil. Ouvir isso exposto tão formalmente fez meu estômago se revirar, mas também alimentou algo profundo dentro de mim. Determinação. Em dias, o caso avançou. Datas do tribunal foram marcadas, intimações foram emitidas, testemunhas foram preparadas. Quando o julgamento começou, a sala do tribunal estava lotada. Amigos, família estendida, até repórteres apareceram, atraídos pelo escândalo de uma filha pressionando acusações contra seus próprios pais. Meu pai e minha mãe se sentaram rigidamente na mesa dos réus, seus rostos pálidos e tensos de raiva. Subi ao estrado e contei minha história. A negligência da infância, o favoritismo, os anos de abuso emocional e, finalmente, o ataque violento durante a cerimônia de casamento de Doris. Scott apresentou os vídeos ao júri. A filmagem mostrava tudo. Meu pai agarrando o suporte metálico do bolo, o golpe brutal, meu tropeço e o sangue que se seguiu. Os gritos insultuosos de minha mãe. Convidados correndo para chamar a polícia. Cada segundo era inegável. Testemunhas confirmaram o que o vídeo mostrava. Eric e vários outros testemunharam sem hesitação, descrevendo não apenas o ataque, mas também o favoritismo e crueldade ao longo da vida que haviam observado ao longo dos anos. O advogado de meu pai tentou argumentar que foi um lapso momentâneo de julgamento, que as tensões estavam altas, que foi tudo um mal-entendido. Mas as evidências eram muito fortes. A verdade era muito clara. O júri não demorou muito para deliberar. A sala do tribunal ficou silenciosa quando o júri retornou, suas expressões sombrias e certas. Sentei na mesa do autor, meu coração martelando dentro do meu peito. Peter estendeu a mão, sua mão levemente apertando a minha. Uma mensagem silenciosa. Aconteça o que acontecer, você não está sozinha. O porta-voz se levantou pigarreando. Nós, o júri, consideramos os réus culpados em todas as acusações. As palavras ecoaram pela sala do tribunal, cortando a tensão espessa como uma lâmina. Os ombros de meu pai curvaram. Minha mãe ofegou bruscamente, sua mão agarrando a borda da mesa para apoio. Pela primeira vez,
Eles não podiam contornar as consequências. Não podiam inventar mentiras, não podiam manipular simpatia. A justiça estava acontecendo bem aqui, bem agora. A juíza Hamilton, uma mulher severa com óculos afiados e uma voz ainda mais afiada, não perdeu tempo na sentença. À luz das evidências esmagadoras apresentadas, ela disse, sua voz fria e firme, e considerando o dano emocional duradouro infligido à autora, sentencio. Cada um a 8 anos de prisão estadual, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir pelo menos 6 anos. Um suspiro ondulou pelos espectadores. E, além disso, a juíza continuou, eles são ordenados a pagar restituição completa pelas despesas médicas da autora, taxas legais e danos por sofrimento emocional. Foi mais do que jamais ousei esperar. Meu pai e minha mãe foram imediatamente algemados pelos oficiais de justiça, suas expressões uma mistura contorcida de choque e fúria. Quando foram levados embora, meu pai se virou brevemente, seus olhos procurando nos meus qualquer traço de perdão. Ele não encontrou nenhum. Assisti-os desaparecer pelas portas laterais da sala do tribunal, engolidos pelo sistema de justiça que haviam arrogantemente acreditado que nunca os tocaria. Quando o martelo bateu, sinalizando o fim da audiência, um enorme suspiro que não percebi que estava segurando escapou do meu peito. Acabou. Os anos de negligência, a crueldade, a traição, tudo havia levado a este momento. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava apenas sobrevivendo. Estava livre. O sol brilhante da tarde beijou meu rosto quando saí do tribunal. A brisa fresca carregava consigo uma sensação de encerramento que nunca conheci antes. Numa mão, segurava a papelada final, prova de que a justiça havia sido feita. Na outra, senti o calor da possibilidade. Peter estava me esperando logo do lado de fora das pesadas portas de madeira. Ele estava alto, vestido elegantemente num terno azul marinho, um sorriso esperançoso puxando seus lábios. Sem uma palavra, ele caminhou até mim e gentilmente afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Você conseguiu, ele disse, orgulho brilhando em seus olhos. Você se defendeu. Você mudou sua vida. Não poderia ter feito sozinha, sussurrei, minha garganta apertando de emoção. Peter balançou a cabeça lentamente. Você sempre foi forte, Isabela. Você só precisava de alguém para acreditar em você. Como eu acredito. Ele respirou fundo, o mundo parecendo pausar ao nosso redor. Convidados e repórteres se movimentavam no fundo, mas naquele momento havia apenas Peter e eu. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo. Minha respiração parou. Sei que não é exatamente o momento de conto de fadas, Peter disse, sua voz espessa de sinceridade. Mas a vida não é perfeita. É real. E eu prefiro construir algo real com você do que perseguir qualquer ilusão. Ele abriu a caixa para revelar um delicado anel de noivado simples. Discreto, lindo, exatamente o tipo de coisa que eu teria escolhido. Ele se ajoelhou bem ali nos degraus do tribunal. Isabella Reynolds, ele disse. Você quer se casar comigo? Lágrimas embaçaram minha visão enquanto 1000 emoções correram através de mim. Alegria, alívio, esperança, amor. A dor do passado não desapareceu, mas não me controlava mais. Havia sobrevivido a ela. Havia me erguido dela. E agora estava sendo oferecido um futuro que nunca pensei que poderia ter. Sim, sussurrei, então mais alto. Sim. O pequeno grupo ao nosso redor explodiu em aplausos e gritos. Peter deslizou o anel no meu dedo e eu o puxei para um abraço apertado, rindo através das minhas lágrimas. O casamento foi tudo que eu jamais sonhei. A manhã amanheceu dourada, com um céu azul sem fim e uma brisa suave acariciando as flores recém-abertas nos jardins da nossa casa. Havíamos decidido casar exatamente ali, no mesmo quintal que tanto simbolizava minha vitória e minha independência. Flores brancas e rosadas decoravam cada canto, exalando um aroma doce e delicado. Luzes suaves pendiam graciosamente entre as árvores, e pequenas mesas com toalhas brancas espalhavam-se pelo gramado, criando um cenário íntimo e acolhedor. Amigos e familiares queridos enchiam o espaço com risos e conversas animadas. Peter estava lindo em seu terno cinza claro, sorrindo para mim do altar improvisado sob um arco de flores brancas. Caminhei até ele lentamente, em um vestido simples de renda marfim que fluía elegantemente atrás de mim. Cada passo parecia uma afirmação.
Eu merecia ser feliz, amada e valorizada. Quando finalmente cheguei até ele, nossos olhos se encontraram e o mundo pareceu desaparecer. Peter pegou minhas mãos com ternura, apertando-as suavemente. Você está linda, Isabela, ele sussurrou. A cerimônia foi simples, mas profundamente significativa. Nossas promessas foram sinceras, emocionadas e cheias da esperança que construímos juntos após tantas tempestades. Quando o celebrante anunciou: "Vocês agora são marido e mulher", aplausos alegres preencheram o jardim, e Peter me beijou com uma paixão gentil que fez meu coração acelerar. A recepção que se seguiu foi um sonho encantado. Dançamos sob as luzes douradas enquanto o sol se punha, rindo e girando entre amigos que celebravam conosco. A música suave criava um pano de fundo perfeito para o início dessa nova fase. À medida que a noite avançava, senti uma profunda satisfação. Finalmente, eu tinha encontrado meu lugar, cercada de amor e verdadeira aceitação. Era mais do que eu jamais havia ousado sonhar. Exausta, mas profundamente feliz, me despedi dos últimos convidados e segurei a mão de Peter enquanto caminhávamos para dentro de nossa casa. No momento em que fechei a porta atrás de nós, senti uma onda repentina de vertigem. Meus olhos se abriram abruptamente e por um instante tudo estava embaçado e confuso. Estava no meu quarto, sozinha, minha respiração ofegante ecoando pelo silêncio. Lentamente, a realidade voltou a se acomodar ao meu redor. Meu coração afundou enquanto percebia a verdade amarga. Tudo não havia passado de um sonho.